Boa noite. O dia do trabalho, aquele marcado, já ficou para trás. Mas o trabalho continua. Pelo menos para nós aqui que somos privilegiados e que temos um trabalho a executar. Mas seguimos executando e torcendo para que os mais de 13 milhões de brasileiros que saem todos os dias em busca de uma colocação, para que eles se juntem a nós, que temos um trabalho a executar, e venham cumprir as suas rotinas e suprir as necessidades das suas famílias, às vezes dos amigos, às vezes dos vizinhos. Uma vez que nós somos um povo generoso, e é esta generosidade do povo brasileiro que faz com que, apesar de tudo, a gente siga em frente, com muita coragem. E hoje nós vamos falar aqui de princípios de coragem, nós vamos falar de projetos, nós vamos falar de investimentos, nós vamos falar de prosperidade, nós vamos falar de esperança, porque nós não podemos mais continuar estagnados como estamos, com fábricas fechando, com postos de trabalho sendo encerrados. Nós não podemos mais fazer isso. Nós temos que ir atrás dos homens públicos que fazem a gerência dessas oportunidades. E temos que ir atrás das pessoas que têm visão de futuro, que veem uma ilha e dizem: nesta ilha tem oportunidade de investimentos. E vamos falar da nossa ilha de São Luís. Para isso, recebemos hoje o engenheiro e consultor de negócios, Arthur Cabral. Arthur, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Natanael. Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez aqui nos Analistas. E como você falou, realmente aí, esse grave problema que a gente tem no país hoje, que é o desemprego, ele só vai ser resolvido com investimentos. E investimento naquilo que o Brasil mais precisa hoje, que é investir em infraestrutura. Eu tenho poucas dúvidas que, resolvido alguns problemas que nós temos de legislação e conjunturais mesmo, esses investimentos virão de forma avassaladora nos próximos anos. E o Maranhão, dentro desse panorama brasileiro, ele tem, de fato, uma situação privilegiada pela sua localização, pelos seus recursos e um monte de coisa a respeito disso. Eu estou bastante otimista que essas coisas devam acontecer nos próximos anos. E você, presidente, está otimista? Sempre, né? Porque o futuro, com esse mundo digital, encurtou a distância, né? Então, acho que hoje... Menos daqui para Roraima, né? Que não encurta. Eu acho que a questão de rota também, se fosse uma linha reta, né? Uma linha reta, né? Com certeza seria mais rápido. Certo. Mas eu vejo com bons olhos o futuro, né? Claro que respeitando principalmente a questão ambiental, questão de cultura local. Cultura local? O que mais que você ia falar? Porque eu falei, né? Não, tá tudo tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Arthur, me diga uma coisa. Existem vários projetos em andamento na ilha e você acha que é num período de curto prazo, de médio prazo, a gente consegue reagir e produzir no Maranhão? Olha só, se nós olharmos um pouco no curto prazo, um pouco para trás, desde esse ano mesmo, os movimentos que foram feitos dentro do Ministério da Infraestrutura, que está muito bem conduzido pelo atual ministro, teve um que vai afetar significativamente a nossa economia, que é exatamente a concessão do trecho final da Norte-Sul, que vai ligar, de fato, até o trecho que hoje está em operação, até na região onde faria a conexão com as estradas de ferro e rodovias que levam ao Porto de Santos e Paranaguá. Nós acreditamos que com isso, de fato, vai haver uma reversão de uma situação que não é muito
entendível para quem não vê as precariedades na nossa infraestrutura no Brasil. Então, por exemplo, mais de 60% da produção de grão no Brasil, ela fica acima do paralelo 16, que é o Mato Grosso, Goiás, o Matopiba, já é mais de 60% da produção nacional. E isso gera um excedente em torno de 70 milhões de grãos, de toneladas, que hoje está saindo para o Paranaguá e Santos, a grande maioria. Vem muito pouco aqui e muito por deficiência da nossa infraestrutura logística e portuária também. Então, um pouco sai aqui por Itaqui, sai alguma coisa pelos portos aí da Amazônia, Santarém, Barcarena e coisas como essa. Mas a ideia é pegar boa parte dessa produção e escoar por esses portos aqui do norte e principalmente esses complexos portuários. Não vamos falar só de Itaqui, né? Vamos falar do complexo portuário que o Maranhão já tem e que deve ser agregado pelo menos mais 2 portos privados nos próximos anos. Se consideramos que hoje o escoamento aqui via Itaqui e Tegrã está na faixa de 6, 7 milhões de toneladas, e a expansão prevê que chega até 12, ainda é muito pouco, considerando que Santos escoa 40 milhões e Paranaguá escoa 20, 60 milhões. Então nós escoamos muito pouco, há uma grande oportunidade de fazer escoamento por aqui. Com a vantagem que nos estudos que foram feitos econômicos até agora, para cada tonelada, você escoar aqui pela região norte, você economiza $30. É mais barato $30 cada tonelada. Então, torna os nossos agroprodutos, né, nossas commodities agrícolas, muito mais competitivas do que são ainda. Além de que os nossos portos, eles são muito mais próximos dos grandes mercados consumidores, a China, Estados Unidos, Europa, e o canal do Panamá, agora que sem limitação de tonelagem de navios, fica mais vantajoso ainda. Já começou esse processo? Eles já estão passando os navios maiores lá? Sim. Hoje os navios de 400 mil toneladas já passam no canal. Já passam, né? Antes era só os Capesize que passavam, o Panamax, né, que passavam lá, mas já passa. E isso, utilizando o canal de Panamá, significa levar toda a nossa produção aqui no Brasil a um custo 20% inferior do que você levar por outros caminhos. Com a vantagem que o porto aqui no Maranhão e no próprio vizinho nosso Pará, ele economiza 2 a 3 dias de viagem, né? Uhum. Então, é uma série de vantagens. E tem a questão política, né? Eu não sei se eu E o tempo de espera, né, desses navios, assim, de embarcar, desembarcar esse material? Olha, agora nós tivemos um pico aqui, né, que gerou essa fila grande aí de navios. Mas aqui nós não temos, comparativamente com outros portos, na safra de 2016, que foi uma super safra, o tempo médio de espera em Paranaguá chegou a 60 dias. E lá em Santos chegou a 30 dias. Então, são portos que já estão no seu limite de operação também. Eles não têm mais para onde crescer. Não tem mais para onde crescer. Eles já estão no seu limite operacional. Santos ainda pode crescer um pouquinho em termos de capacidade operacional, mas Paranaguá já chegou ao seu limite. Mas, enfim, a oportunidade toda está para cá. E aí há alguns projetos de desenvolvimento, né? Há um porto privado já em implantação aqui, que é o Porto São Luís, e um outro já em desenvolvimento de engenharia, que fica do outro lado da Baía de São Marcos, ali em Alcântara. Então, esses portos eles têm uma grande oportunidade de carregar boa parte desses produtos agrícolas, além do que o movimento que vem acontecendo, já vinha acontecendo, mas foi muito mais impactado agora pelos problemas lá na barragem de Brumadinho, é uma progressiva transferência de produção de minério de ferro das minas do Sudeste para as minas aqui do Pará, né? Então, hoje, as minas do Pará estão com a produção na faixa de 230 milhões, a previsão é que chegue até 300 milhões de toneladas. E não há hoje uma capacidade portuária de escoar isso, né? Então, esses terminais privados, eles também vêm contribuir para esse escoamento aqui. Agregado tudo isso aí, nós temos oportunidades aí do petróleo e o gás, né, que o Maranhão ainda está na fronteira
mas ainda não deu o salto que deveria ter, apesar das nossas reservas aqui onshore, na bacia do Parnaíba, e as próprias bacias offshore, que aqui em Barreirinhas e Apará, Maranhão, que estão praticamente paradas por problemas ambientais, as licenças não foram dadas, alguns investidores até já desistiram. Acho que isso tem que ser resolvido também. A outra questão é que, aliado a tudo isso, nós temos hoje uma estrutura de infraestrutura de energia elétrica com linhas de transmissões de 500 mil volts, né, cruzando todo o estado, ligando o sistema norte com o sistema nordeste, o sistema com o sistema sul-sudeste também, que dá uma condição excepcional de você implantar usinas de energia aqui, né? Então a gente já está vendo esse movimento ali para o lado de Barreirinhas, Paulino Neves, com a implantação das usinas eólicas. Agora no Piauí vai ser implantada uma usina solar da América Latina, no Piauí. Maranhão tem esse potencial também a ser explorado. Além da questão das usinas a gás natural. Nós já temos uma lá em Santo Antônio dos Lopes e aqui tem tudo para acontecer também a implantação de uma usina dessa aqui na Ilha de São Luís, aproveitando a nossa proximidade com grandes fontes de gás natural, como aqui no Caribe e nos Estados Unidos. Vai depender dos próximos leilões. Em setembro deve ocorrer um leilão para compra de energia nova, do tipo A-4, quer dizer, com 4 anos de implantação. Acho que responde um pouco o que você está falando, Geraldo. Porque assim, esses projetos todos são projetos de grande monta, né? Então, uma usina, um porto desse, não é menos de $1 bilhão. Então, o período de implantação é 4, 5 anos. Mas durante esse período já há uma grande geração de emprego, né? Um círculo virtuoso muito grande na implantação, com várias pessoas trabalhando. Na implantação de uma usina chega a ser 2.000 pessoas. Na implantação de um porto é algo similar. E a própria economia de serviço que vai sendo criada em torno, né? Essa cadeia de serviço de suprimento em torno desses empreendimentos. Eu acredito que no Maranhão, nos próximos anos, deve haver a implantação de um projeto de usina termoelétrica a gás natural, porque as oportunidades aí existem. E os novos portos já estão em implantação. Até onde, dentro do canal ali, que tem um porto, está aqui o Porto da Vale, que está sendo construído outro, até onde tem viabilidade ali, até mais ou menos, até Bacabeira, Arthur, tem viabilidade para construir novos portos? Essa escolha de Alcântara do outro lado já é mais pela questão da profundidade logística ali também, que já não vale tanto a pena ali afastar mais? Olha, até Bacabeira tem viabilidade, né, em termos de calado. O problema é que do lado daqui da ilha, nós já estamos tendo um congestionamento do canal de acesso. Pelo crescimento de movimentação dentro da Ponta da Madeira e da própria Itaqui, né? Esses 2 portos já estão operando dentro do seu limite de capacidade de operação. Mas nada que não possa inviabilizar, por exemplo, o Porto de São Luís, que já está em implantação, ou outro porto que venha a surgir. A vantagem de você levar para o outro lado da Bahia é que você tem um canal independente. Então, por exemplo, esses navios que fossem chegar do outro lado da Bahia, eles não precisariam entrar nessa fila. É como se não tivesse fila, né? E isso é uma grande vantagem, né? Porque cada dia que um navio passa fundeado, ele paga uma multa chamada demurrage, que é muito cara. Isso aí acaba impactando todo o custo da operação. Houve alguns estudos para se fazer portos no outro lado da ilha, na Baía de São José, que era bastante viável, porque o calado também é muito grande, na faixa de 20, 25 metros. Mas aí, no governo passado do presidente Temer, houve a criação de algumas áreas de proteção ambiental, que nesse momento inviabilizam qualquer movimento nesse sentido lá. Então, acredito que os portos novos a serem implantados vão continuar sendo pela Baía de São Marcos. E eu creio que esse lado de Alcântara, dado as facilidades que ele vai ter e criando as condições necessárias de ligar à infraestrutura de logística que existe, que é a Estrada de Ferro Carajás, a Norte-Sul, até a própria BR, que fica próxima lá, fazendo essa ligação, esse porto tem uma viabilidade muito grande e, na verdade, quando ele começou a ser estudado, há 4 anos atrás, nem se previa a instalação da base espacial, que vai gerar uma demanda muito grande
de vinda de equipamentos para cá, de navio e tudo mais. Arthur, Natanael, vamos fazer nossa primeira paradinha, a gente volta em seguida aqui na nossa entrevista. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o engenheiro Arthur Cabral, que já fez parte da equipe do governador Flávio Dino, né, Arthur? Você começou tomando conta da agência de mobilidade, né, a nossa MOB. Chamada MOB. Depois você teve na Gasmar, que é a empresa que cuida da questão do gás. E, enfim, você é um conhecedor desses trâmites que envolvem negócios, governo. Você já jogou dos dois lados. Com essa questão que você explicou do Paranaguá e Santos, que são portos que já não tem pouca condição de aumento já de produção, enquanto que nós estamos praticamente começando agora. É uma questão política, então, você trazer o desenvolvimento para cá. Os governos do Maranhão, do Pará, que são interessados nisso, precisam atuar mais efetivamente nisso, ou os negócios andam sozinhos, Arthur? Olha, eu diria assim que o grande centro de produção, de ideias, de estratégia no Brasil continua no Sul-Sudeste. Tá? Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas, através do seu Centro de Energia, a condução do economista Carlos Longoni, publicou um grande trabalho de sugestão ao governo federal de modificação de algumas estruturas de regulamentação e de quebras de monopólio na estrutura do petróleo e gás. E um trabalho muito bem elaborado, mas se você olha aquele trabalho, você vai ver que ele não pensa ao norte do país. Ele pensa ao sul-sudeste, porque ele fica falando em pré-sal. Assim, eu tenho até algumas dúvidas que alguma coisa vai acontecer ali dentro do pré-sal em relação ao uso do gás natural. Que o desafio que tem hoje a economia brasileira é quebrar, de fato, alguns monopólios que precisam acontecer. A Petrobras houve uma quebra formal, mas na prática não houve essa quebra. Ela está entranhada em toda a estrutura vertical da produção de petróleo e gás. Então, de fato, tem que haver uma geração de estratégias daqui para que a gente deixe de ser reativos ao acontecimento, mas seja proativo. Isso eu tive conversando recente com o secretário Luiz Fernando, que é a pessoa dentro do governo que pensa, né, com relação a esses novos projetos na Secretaria de Estudos Especiais. Eu acho que o Estado fez alguns movimentos interessantes, né? Transformou, já vinha acontecendo bons trabalhos com o Enos Ferreira e o Pierre Januário lá na Secretaria, mas era uma secretaria extraordinária, agora é uma secretaria regular, né, que pode, a partir do próximo ano, ter orçamento próprio e tudo mais. A dificuldade do governo estadual tem, como todos estão tendo, de recursos. Então, há uma ideia de aproximação com universidades, que são centros de produção de conhecimento. E essa semana a gente teve uma notícia muito boa, porque no início do ano, a Universidade Federal do Maranhão, através do pró-reitor Allan Kardec, que é um pessoal muito bem preparado e já foi diretor da Agência Nacional de Petróleo, apresentou um projeto ANP para ter recursos aqui na Universidade Federal para capacitação e produção de pesquisa. E a ideia é que também disso aí surja uma produção de estratégias, né, para o Estado do Maranhão em relação a essa questão energética, porque esses setores todos estão se fundindo. Petróleo, gás, energia elétrica, eles têm de ser uma coisa só. Então, acho que falta isso mesmo, o governo reconhece que há deficiências, mas é lógico, né? Nós temos dificuldade de formação de pessoas aqui, e esse projeto da UFMA também é de formação, capacitação de pessoas, como também a própria dificuldade orçamentária de pagar pessoas. Falando em combustível, Arthur, como é que está a questão do etanol? Ele deixou de ser viável para o Brasil, porque assim, ele anda praticamente escasso. E também a questão do GNV, que algumas capitais já usam normalmente, né? E no Maranhão também nunca chegou a ser implantado, não sei se necessita de uma autorização. Como é que está esses projetos? Se estão parados? Se pensa em fazer isso aqui em São Luís, no Maranhão? Olha só, com relação ao etanol, até está sendo agora inaugurado em Balsas uma usina lá, né? O que aconteceu com o setor de álcool no Brasil, o etanol, nos últimos anos, dos governos passados próximos, é que a política de reprimir os preços da Petrobras acabou afetando essa cadeia.
porque existe uma paridade que tem que ser mantida. Você não podia subir muito o valor do álcool, senão ele ficava em desvantagem em relação à gasolina ou ao diesel ou qualquer mais. E isso acabou desmobilizando boa parte da produção desse produto, né, do álcool. E a cana, como outros produtos agrícolas que você produz álcool, ele tem uma vantagem, que você pode produzir açúcar ou álcool. Se o álcool está com preço bom, você produz mais álcool. Se o açúcar está com preço melhor, você produz mais açúcar. Então houve, de fato, uma desmobilização e em várias regiões do Brasil não é vantajoso você usar o álcool hoje. Ele realmente está com um preço um pouco elevado porque não há essa oferta toda. Em relação ao gás natural aqui, como nós no Maranhão, assim como no Pará e no Piauí, nós não temos uma ligação física de gasoduto, que é um gasoduto que sai de Fortaleza e vai até a região Centro-Sul, Rio, São Paulo, pegando a produção toda de lá, nós teríamos que ter ou o uso do gás daqui da bacia do Parnaíba, ou da bacia de Barreirinhas, ou a importação em grandes volumes através de navios com gás natural líquido, né? Essas duas estratégias são possíveis. A estimativa é que para se implantar os veículos a gás no solo não precisaria mais que 200 mil metros cúbicos por dia. Há uma alternativa de trazer esse gás em caminhões daqui da bacia de Barreirinhas. Alguns postos hoje que já estão em condição de ser utilizados em caminhões, ele comprimido. Em qual estrada, Arthur? Bem, a gente está sempre mas a gente acredita que são, né, problemas conjunturais que vão ser resolvidos, né? Como tem postos aqui em Bacabal, por exemplo, que estão parados porque não há viabilidade de levar através de um gasoduto até Santo Antônio, que poderia trazer através de caminhões apropriados, ele trazer ele resfriado na forma líquida e trazer para cá, para São Luís. Mas eu diria que teria que ter investimentos, né, na infraestrutura de distribuição. E aí, eu concordo aí com o estudo da FGV, eu acho que todo monopólio ele acaba sendo negativo. Se você vê um país como os Estados Unidos, que há 10 anos atrás era importador de gás natural e hoje é o maior exportador do mundo. E qual é a experiência que a gente deveria pegar disso bem aí? Como que eles conseguiram isso? Bem, eles conseguiram isso através do uso de uma nova tecnologia, que é de fraturamento hidráulico de rochas, que é onde fica a maior parte do gás. Essa tecnologia que é usada no Brasil é uma perfuração vertical, que você tira de bolsões, então não há uma quantidade muito grande de gás. Ano passado nós estivemos na Argentina com uma comitiva brasileira visitando a experiência lá na província de Neuquén. Você tem uma ideia, Neuquén, que é uma cidade, a capital de Neuquén, que é ali Patagônia praticamente, tem 300 mil habitantes, tem uma estrutura fantástica, até a VLT tem, né? Uma cidade pequena, mas muito rica, recebe 6 bilhões de dólares por ano de investimento. Tem 30 companhias do mundo inteiro trabalhando lá, gerando emprego e tudo mais. Mas eles abraçaram a tecnologia dos Estados Unidos, que é a tecnologia de fraturamento hidráulico. Aqui no Brasil, hoje, a legislação não permite. Por conta de que, professor? Porque existia um debate no início do desenvolvimento dessa tecnologia, de que ela geraria problemas ecológicos, com contaminação de lençóis freáticos. O que eu visitei, o que eu vi de especialistas, que isso não é verdade, porque os lençóis freáticos eles ficam numa altura e o trabalho de perfuração ele fica muito abaixo, a mais de 2 mil metros abaixo, então não há como contaminar nada. Mas eu acho que tem que ser discutido. E como é que é esse processo, para o telespectador entender? O processo é o seguinte, normalmente você faz a perfuração de um poço de maneira vertical, né? Coloca uma sonda e depois, através de pressão, você puxa de volta o gás. O fraturamento hidráulico, você vem com uma sonda vertical, depois você coloca sondas horizontais, que em alguns casos nos Estados Unidos chegam a 10 quilômetros, né? E começa a injetar água sob pressão. Não é só água, né? A água é um líquido, com a maioria de água. E aí ele cria microfraturas nas rochas. E depois de um tempo, ele através de uma pressão negativa, ele começa a puxar. Aí ele puxa todo o gás das rochas, né? E chega a produzir até 5 vezes mais do que uma tecnologia normal.
Ou seja, veja se eu estou enganado, ele preenche com água o espaço do gás, o gás é obrigado a sair, mais ou menos isso? Ele preenche com água e depois ele deixa areia. Quer dizer, então não há aquele fraturamento. Não há prejuízo para o solo? Não, até hoje não está comprovado nenhuma coisa. Isso foi muito debatido nos Estados Unidos também, houve uma resistência inicial. Existe hoje um plano, um projeto piloto de uma tecnologia dessa, que ela é muito adequada para bacias terrestres, né, bacias onshore. Nós temos isso aqui no Maranhão, que é a maior que tem, temos lá no Amazonas, temos em Sergipe e temos na Bahia. Em 2017, o INEMA, que é o instituto que dá licenças ambientais na Bahia, já deu uma autorização para a Petrobras de fazer um projeto piloto disso aqui. Eu acho que nós podíamos ter isso aqui também no Maranhão, né? Porque com toda essa riqueza que a gente tem aí, hoje nossas reservas comprovadas aqui, elas têm uma expectativa de hoje, no máximo, durar 7 anos. Né? Então precisa ser feito alguma coisa em relação a isso aí. Vamos dar mais uma paradinha e voltamos já já com o nosso terceiro bloco falando de negócios aqui. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o engenheiro Arthur Cabral. Arthur, e a expectativa para o povo maranhense conseguir emprego, para que a gente comece a produzir, porque nós temos aqui o nosso centro histórico, mas nós não temos turistas, nós temos Barreirinha, mas a gente também não vê, porque eles parece que vão direto do aeroporto para lá, né, Natanael? Ou seja, o Maranhão está parado, nós estamos vivendo de repasses federais, nós não estamos produzindo nada. Qual é a expectativa que a gente pode ter com esses investimentos ou com essas potencialidades que você está falando? Bem, eu acho que, antes de tudo, temos que pensar em duas vertentes. Uma é de atração de investimentos. E aí tem que ter um protagonismo dos poderes públicos, né? Tanto municipal quanto estadual, tem que ter esse protagonismo. O segundo é a capacitação de mão de obra local. Então, por exemplo, se você for pegar o polo de geração de energia por gás natural lá na região de Santo Antônio do Lopes, ele de fato mudou a realidade da região através dos royalties, que não são poucos, né? Os valores de royalties hoje é bastante elevado para alguns municípios, mas a absorção da mão de obra local para os cargos mais qualificados, mais remunerados, é pouca ou quase nenhuma, porque não há um trabalho feito exatamente para isso aí. Então, eu creio que isso vai continuar acontecendo na atração de investimentos como novas usinas de energia para cá. A Ômega mesmo agora está atrás de engenheiros para trabalhar com os parques eólicos dele lá. Os portos que vão chegar aí, quer dizer, nós temos que ter, eu acho que nossas instituições, principalmente de mão de obra de nível médio, elas têm que estar focadas mais nisso aí. A universidade está dando um passo bastante interessante agora, nesse trabalho junto com a ANP, que é de formatar um trabalho de capacitação para pessoas de nível superior, principalmente engenheiros, que estejam capacitados para trabalhar nesse mercado. Mas se você pega um empreendimento desse tipo, para cada 2 pessoas ou 3 pessoas de nível superior, você tem 7 cargos para nível médio. Então, essa é a grande geração de emprego. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos continuar tendo empreendimento dessa monta e a nossa mão de obra basicamente vai estar trabalhando na construção civil. Nem na montagem eletromecânica, de fato, não estaria participando. Há esforços interessantes aí do SESI Senai, o próprio IEMA tem alguns trabalhos nessa área, mas eu acho que precisa focar mais assim, mas tudo tem que estar alinhado dentro de um plano estratégico. O que nós queremos? O que nós queremos atrair para cá? E aí você juntar essa estratégia a um programa de capacitação de mão de obra. Isso tudo tem que estar muito bem coordenado, né? Então, eu acho que tem um problema regulatório, que é a nível local. Nós não podemos fazer muita coisa nesse momento, mas o próprio governo federal já está sinalizando que vai descentralizar algumas coisas. Ele está solicitando que os próprios estados criem suas agências reguladoras nessas áreas, para que isso possa acontecer de forma mais descentralizada. Por exemplo, na Argentina, todo o trabalho é feito pelo governo da província. Todo, de licenciamento, de autorização de perfuração de poços, porque lá na Argentina, ao contrário daqui do Brasil,
a riqueza do subsolo é do Estado, não é da União. Mas o que eles fizeram lá? Como eles não têm dinheiro para investir, cada empreendimento novo lá, 1% é do Estado, da província. Então ele não precisa investir. Agora, o que gera isso de recurso para a província? É um absurdo, né? É uma enormidade. Que são negócios que movimentam bilhões. Bilhões, né? Bilhões. Então, assim, o que nós estamos falando é que nós temos hoje um potencial aqui de atrair 2 a 3 bilhões de dólares de investimento ano. Agora, tem que ter uma estratégia muito bem elaborada em relação a isso aí, senão nós vamos ficar ao sabor do vento, né? Aparece alguma coisa que, eu tenho interesse, eu tenho interesse. Mas acho que dentro do governo, tenho certeza, nas conversas que eu tive com os secretários, é que há a consciência de que isso precisa ser feito, né? E eu acho que a universidade pode ajudar muito nisso aí também, nessa elaboração desse pensamento estratégico para o Estado. Você falava no primeiro bloco, Arthur, do porto lá em Alcântara, né? Que o objetivo era buscar essa alternativa ali que vem do corredor de grãos no Mato Piba ali. E isso com certeza, junto com outro ramal da ferrovia, ia alavancar aquela região ali do continente. Com essa demanda, né? Essa demanda aumentando também por Itaqui, já cabe sonhar com a ponte ali que vai ligar São Luís ao continente? Para você ter uma ideia da dimensão desse projeto do outro lado, a previsão é que ele tem uma capacidade de movimentar 40 milhões de toneladas de grãos. O Itaqui vai chegar aí no máximo a 12, 15. A previsão é que ele tenha a capacidade de movimentar 140 milhões de toneladas de minério. Quer dizer, mais do que suficiente para absorver a produção que vai crescer aqui no norte em torno de 70 milhões. Alguns estudos que foram feitos acreditam que em 5 anos de funcionamento de toda aquela operação lá, além da base de Alcântara, que deve gerar uma série de negócios em torno da base, haja uma viabilidade, a construção de uma ponte sobre a Baía de São Marcos, né, pedagiada, é lógico, e que ela se pague. Eu realmente não conheço em profundidade esse estudo, mas conversei com quem fez parte dele e acho que é extremamente viável. Mas já tem um projeto para a ponte? Já tem um projeto conceitual, né? Mas já fizeram algumas sondagens, já sabem mais ou menos qual é a profundidade, que tipo de estrutura tem que ser usado. E assim... E ela saía de onde e chegaria aonde? Né? Ela sairia de Alcântara para chegar aqui na ilha. O ponto ideal eu não sei te dizer porque eu não vi em detalhes o que seria feito. Mas tem algumas alternativas e vai depender também de licenciamento. Para nós que não estamos acostumados com obra de infraestrutura de grande monta, a gente acha, não é possível, né? Mas a gente tem pontes no mundo, como por exemplo a ponte que liga a Dinamarca com a Suécia, em alto mar, em uma distância de... O Canal da Mancha, por exemplo, que liga a Inglaterra à França por baixo, né? Mas acho que é o sonho um pouco mais alto, né? Sim, mas A China acabou de construir a maior ponte do mundo, em torno de 60 quilômetros. Então, isso não é problema. Tem que ter a viabilidade. Você não vai construir aquilo sem ter viabilidade. Você tem que ter tráfego. O tráfego hoje que tem entre a ilha e o continente é totalmente suprido pelo ferryboat, acho que até de uma maneira adequada. Mas com um aumento desse fluxo de veículos entre Alcântara e São Luís, é evidente que um empreendimento do porte de uma base espacial, da expansão que ela vai ter a partir desse acordo com os americanos, não há como a cidade de Alcântara absorver todas essas pessoas lá. As pessoas vão morar aqui, né? Seria até um desastre para a cidade se todo mundo se mudasse para lá. Ela não tem condição de saneamento, de energia e tudo mais para absorver. Deixa eu só esclarecer uma coisa quanto a isso, Arthur. Quando vocês falam Alcântara, não é necessariamente ali na cidade de Alcântara, este porto, né? Não, porque o município de Alcântara vai lá do Cujupe até aqui a ponta, ou seja, próximo ao Cujupe. Ou seja, esse porto que você está falando aqui não é lá dentro da cidade, então as pessoas não precisam se preocupar com o patrimônio histórico. Não há nenhuma intervenção, há uma preocupação com as comunidades quilombolas, mas isso já foi conversado, já foi feito o acordo, o IBAMA já teve em audiências públicas lá com as comunidades. Tudo vai se resolver. É evidente que se tem que tomar cuidado com toda a população que é influenciada por esses empreendimentos e com o próprio impacto no meio ambiente. Isso aí é legítimo, tem que acontecer, né? Mas não há dúvida que a legislação ambiental brasileira tem que sofrer
algumas modificações para que não fique impactado tanto esses empreendimentos. Eu dou o caso bem claro daqui da bacia de Barreirinhas, que a maioria dos blocos estão parados há mais de 10 anos, porque não consegue uma licença. Aí qual é o problema? É a capacidade realmente do órgão licenciador fazer, ou de fato não há viabilidade de fazer lá? Você vê uma possibilidade com esse governo Bolsonaro aí, que parece que não gosta muito do meio ambiente, nem do IBAMA, nem do Instituto Chico Mendes, de que isso seja suavizado? Eu acho que houve alguns exageros no passado que tem que ser revistos, né? Mas também não creio que vai haver uma liberalização geral. Ninguém pode fazer isso no mundo inteiro e as pressões internacionais são muito grandes para que isso não aconteça também, né? Eu acho que não é bem assim. E quando você fala em águas profundas e tudo mais, quer dizer, o mundo já viveu desastres ambientais de vazamentos de petróleo no Golfo do México. Vejo o da Exxon há poucos anos. Então, lá no próprio Alasca, e que sabe que não pode ser feito desse jeito, né? Tem um caso específico aqui na Bacia do Pará-Maranhão, que um dos blocos é perto de uma cadeia de corais. E aí o IBAMA já deu o sinal que não vai liberar de jeito nenhum. E aí Fizeram isso na Noruega também, que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, né? Também não concederam uma licença lá para um... eu acho que tem que ter esse rigor, sim. Um equilíbrio, né? Mas tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, há uma proposta hoje qualquer empreendimento, você tem que ter 3 etapas de licença, que é a preliminar, a de instalação e de operação. Há uma proposta de reduzir para uma só. Uma só licença. Bom, eu acho que essa conversa aqui vai até a noite se a gente trouxer um cafezinho para cá. Mas, Arthur, aqui nos analistas nós temos, assim, para finalizar o programa, a gente sempre faz uma brincadeirinha que se chama bloqueia ou compartilha. Eu vou te mostrar umas figurinhas aqui para você me dizer se você bloqueia ou compartilha. Vamos ver, bota aí, Elielton, o primeiro. O astronauta Marcos Pontes. Marcos Pontes, eu acho que é uma figura excepcional que teve aqui no Maranhão, nós fomos ouvi-lo, né? Tem uma grande história aí na área da engenharia aeroespacial e vai ajudar muito a esse projeto lá de Alcântara ser alavancado. Bota fé no Marquinhos? Com certeza. Segundo nome. Segundinho. Tá aí, ó, o nosso secretário aí, Davi Teles. Não, o Davi é covardia, Davi é meu amigo. Se eu disser que eu compartilho, eu vou dizer só vai ser amigo dele. Eu não bloqueio, não posso bloquear o Davi. Tá certo. Então, o terceiro. Tá aí, ó, o ministro da Infraestrutura, seu colega engenheiro, né? Tarcísio Gomes de Freitas. Eu acho o Tarcísio um ministro excepcional, talvez do melhor que tenha acontecido nos últimos 30 anos no Ministério, o Tarcísio. Ele tem uma carreira no setor público, conhece profundamente. Você vê que um ministério que está menos de 6 meses já fez um monte de leilões, já aconteceu muita coisa em pouco tempo no Ministério da Infraestrutura. E não tem vez que o Tarcísio tem uma fala pública que você não vê a consistência do que ele fala, né? Eu dou nota 10 ao Tarcísio. Eu assisti o programa de entrevista com ele, Natanael, e me pareceu que ele é o oposto daquele ministro do meio ambiente, em todos os sentidos. Ele é muito preparado, esse ministro. Vamos ver, quarto nome. Aí, ó, o candidato a prefeiturável aí, Eduardo Braide. Olha, eu acho, eu não posso opinar muito do Eduardo, eu não conheço pessoalmente nem o trabalho dele, eu acho que ele... Avalia a figura pública. A figura jovem dele, né, eu acho que da nova geração de políticos aí, eu acho que tem um caminho a percorrer aí interessante na política. Rapaz, o cara é compartilhador aí, Natanael. Foi fácil também, né, Foi fácil. Não tinha ninguém polêmico aí. Arthur, obrigado. É sempre um prazer receber com o seu volume de informações técnicas e para dar esperança para o povo maranhense. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Acabou que de uma conversa informal que nós tivemos, essa ideia de a gente compartilhar um pouco aqui do que a gente vem trabalhando e do que a gente sabe também que está acontecendo, o que pode acontecer. Assim, eu tenho muita confiança no futuro aqui da região, do Maranhão, e assim, nós não vamos sair da situação que nós vivemos
hoje, que é conjuntural também, que é impactado pela situação do país, por uma situação de melhoria, mas a gente tem que se preocupar de fato com a questão do desemprego, né? Afeta todo mundo, acaba afetando o índice de criminalidade e tudo mais, mas acho que tem caminhos a percorrer isso aí, né? Ter um plano estratégico para o Estado, saber onde nós queremos chegar, ter um plano de capacitação que atenda a esse desenvolvimento e ter condições adequadas de legislação, regulamentos e tudo mais para atrair os investimentos para cá. Na última conversa que eu tive nos Estados Unidos com investidores, a expectativa é que viesse $1 trilhão aqui para o Brasil. Então, a estimativa que se faz hoje eu acho pequena, eu acho que vem muito dinheiro, está todo mundo querendo vir, porque aqui tem tudo para fazer. As estradas, né, as ferrovias, os portos, tem tudo para fazer. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso aí. 500 anos depois, né, que o modelo imperialista chegou nos Estados Unidos, com Vanderbilt, com o nome dele, o Rockefeller, aquele o Ford, né, os empreendedores que moldaram ali o capitalismo americano. Parece que o Maranhão tem uma oportunidade, né, parecida também de... A gente só espera que não seja feito daquela forma também, né? Porque eles eram chamados de barões ladrões, né? Porque era um capitalismo selvagem, acho que hoje não cabe mais esse capitalismo aqui. É isso aí, faz 500 anos que o primo de Arthur também chegou aqui no Brasil. Mas todo capitalismo é selvagem, não tem jeito. Eu acho que não, acho que tem como enquadrar o capitalismo. É isso aí, então lutando por alguém que venha domar esta selvageria e colocar um pouco de ordem na casa, nós encerramos o programa de hoje com a esperança e a dignidade de amanhã estarmos de volta. Muito obrigado a todos.